Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, eu sou o Elton e eu estou iniciando a segunda parte do conteúdo de Química Atmosfera. Recapitulando, esse conteúdo foi extraído do livro do Rocha, no capítulo 3, e também das aulas do professor José Almança e do professor Alexandre. Bem, a gente falou da última aula sobre as camadas da atmosfera, entramos no conceito de poluentes primários e secundários e falamos sobre os ciclos, né? Os ciclos biogeoquímicos do carbono, do enxofre e do nitrogênio. Bem, e agora a gente vai falar propriamente da poluição atmosférica. O que é essa poluição atmosférica? Ela acontece quando há a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, se torna nociva à saúde do ser humano e ao meio ambiente. E ela se dá através da contaminação do ar, por gases, líquidos e partículas sólidas que estão em suspensão. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em 2012, a poluição do ar causou a morte de mais de 7 milhões de pessoas no mundo, mais do que pessoas que morreram de AIDS e malária juntos. E em dados atuais, esse número de morte aumentou, chegando a 8,8 milhões de pessoas por ano. Bem, o grande marco da contaminação atmosférica, ele se deu durante a Revolução Industrial. A partir de meados do século XVIII, com essa Revolução Industrial, aumentou-se exacerbadamente a poluição do ar. A queima do carvão mineral, por exemplo, despejava na atmosfera das cidades industriais europeias toneladas de poluentes, sem qualquer tipo de tratamento, sem qualquer tipo de preocupação com o meio ambiente. E aí, a partir desse momento, o ser humano teve que conviver com esse desenvolvimento, e isso trouxe para si e para o meio ambiente grandes prejuízos. Atualmente, quase todas as cidades elas sofrem os efeitos que vêm da poluição do ar. Cidades, por exemplo, São Paulo, Tóquio, Nova York, Cidade do México, elas estão entre as mais poluídas do mundo. Bem, falando do histórico sobre a poluição atmosférica, em 1930, no Vale de Meuse, na Bélgica, houve uma grossa camada de poluição que perdurou por 5 dias. Durante esse tempo, houve um número de 63 mortos e mais de 6 mil doentes acometidos de problemas respiratórios devido a essa poluição, a essa camada de poluição que perdurou durante esse tempo. Em 1948, em Donovan, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, houve 20 mortos e quase metade da população da Pensilvânia naquela época se tornou doente também por problemas respiratórios devido à poluição. Em 1952, em Londres, no Reino Unido, houve um número total de 4 mil mortes, e esse episódio se repetiu em 1953 e 62, também devido à poluição. Em 53, Nova York, nos Estados Unidos, houve uma forte poluição com reincidência de grave poluição em 63 e 66. Episódios como esse, no final da década de 60, fez com que os Estados Unidos e parte da Europa elaborassem protocolos visando a legislação, a regulamentação, e passou a incentivar o uso de tecnologias pelas indústrias que reduzissem a poluição atmosférica. Já no Brasil, houve um histórico em 1952, uma situação em Bauru, na cidade de São Paulo, que houve 9 mortes e mais de 150 pessoas que foram acometidas de doenças respiratórias agudas devido à emissão de grande quantidade de pó de semente de mamona, que foram lançados por uma indústria extrativa de óleos vegetais. Nesse exemplo, a gente pode perceber que os problemas devido à poluição atmosférica, eles não se dão só por indústrias, por exemplo, automotivas, ou indústrias que lançam gases tóxicos, mas também por problemas, os problemas vêm advindo de indústrias extrativas de óleos vegetais, com a liberação de pó, por exemplo, de semente de mamona, que teoricamente é algo natural, que não faria mal, mas nesse caso acometeu 9 mortes e mais de 150 pessoas ficaram doentes por conta disso. Já em 1976, em Santo André,
por uma semana, a presença de um anticiclone com inversão térmica e a ausência de vento e chuva, todos esses efeitos ocasionaram, eles contribuíram para que houvesse uma alta concentração de material particulado e de dióxido de carbono, que aumentou o número de hospitalização por conta de problemas respiratórios. Mas talvez o exemplo mais marcante aqui para o Brasil aconteceu no final da década de 70, início da de 80, que foi em Cubatão, também em São Paulo, que uma cidade ficou conhecida como Vale da Morte. Por quê? Essas duas imagens que eu estou mostrando para vocês, eles trazem a realidade da população naquela época. A imagem à esquerda mostra o polo industrial de Cubatão, que emitia mais de 1.000 toneladas de gases tóxicos diariamente, sem qualquer filtragem, sem qualquer tipo de preocupação. E a população vivia nessa região junto com essas indústrias sem qualquer tipo de tratamento. A imagem da direita você consegue ver que não havia filtros nas chaminés, as fumaças eram pretas que saíam daquelas indústrias, e dia e noite, e os moradores que viviam nesses bairros residenciais próximos a essas regiões industriais, eles estavam suscetíveis a respirar esses gases tóxicos. E o que aconteceu nesse tempo? Bem, essa cidade, ela cresceu em atividades de indústria de petróleo, fertilizante e metais. Esse crescimento fez com que houvesse nascimento de crianças com graves malformações nos membros e no sistema nervoso. Chegou a haver também 37 óbitos devido a problemas como anencefalia. E aí, esses problemas, eles vieram de acordo com a liberação desses gases tóxicos que eram feitos sem qualquer tipo de controle. A ONU chegou a apontar essa cidade, a cidade de Cubatão, como a cidade mais poluída do mundo. Até que um evento que aconteceu aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, conhecido como Eco 92, foi reconhecida, né, na Eco do 92 o símbolo de recuperação ambiental. Por quê? Foram impostas medidas de controle, como a instalação, por exemplo, de filtro de chaminé nessas indústrias presentes em Cubatão, e com isso as emissões de poluentes reduziram em 90%. Tanto que, em 2014, Cubatão perdeu, felizmente, esse posto de cidade mais poluída do mundo e até mesmo do Brasil. Bem, falando dessas poluições, quais são as principais fontes? Então a gente vê que, na verdade, essas poluições elas podem ocorrer não só de origem antrópica, mas de origem natural. Quando a gente fala de poluição de origem natural, a gente está falando de emissões de gases através de vulcões, o próprio pólen das plantas, e também por emissão de micro-organismos no ar. Além da poluição propriamente antrópica, que contém a ação do homem, que vem das queimadas, que também pode ocorrer de maneira natural, mas principalmente as queimadas, ainda mais nessas décadas, nesses últimos anos, que a gente tem visto bastante queimadas por conta da ação antrópica, a emissão de gases por conta dos processos industriais das indústrias, processos também que vêm da agricultura, que também colabora, contribui com a poluição atmosférica, e também a atividade minerária, a atividade mineira. Um exemplo que dou bem próximo de nós é a região aqui, o bairro de Itaoca Pedra, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, para quem conhece, para quem mora lá, devido à atividade de extração de rochas ornamentais, a população que vive no entorno, eles são acometidos de vários problemas respiratórios, principalmente devido à silicose, que é a incorporação da sílica presente na composição da rocha, do pó da rocha, nos pulmões. Devido a essa extração, há uma grande liberação de pó, e esse pó não só interfere na questão visual da cidade, como também está interferindo na saúde dos moradores. Bem, recapitulando o que a gente disse na última aula sobre os poluentes primários, a gente sabe, eu já disse, que eles são procedentes diretamente das fontes de emissão, como, por exemplo, os materiais particulados que saem dos vulcões ou das próprias indústrias, a amônia, os óxidos de enxofre, de nitrogênio, o monóxido de carbono. E existem também os poluentes secundários, que são originados de reações químicas entre esses poluentes primários
e os componentes que já existiam na atmosfera, por exemplo, o ozônio e o ácido sulfúrico, que a gente vai dizer mais à frente. Bem, falando dos poluentes primários, o primeiro que eu destaco para vocês é o material particulado. Bem, o material particulado nada mais é do que partículas que são emitidos para a atmosfera por fontes diversas. Pode ocorrer tanto de origem antrópica, como a emissão de material particulado pelas fábricas, quanto de origem natural, que vem a emissão pelas plantas. É um exemplo dessa imagem aqui. Essa esfera maior laranja é o diâmetro de um cabelo humano, que ela vai na ordem de 40.000 nanômetros. Enquanto que o material particulado presente no ar atmosférico devido à poluição, eles têm partículas ultra finas, na base de 3 a 100 nanômetros, que são esses círculos no canto inferior esquerdo da imagem. E o que acontece? Bem, esse material particulado, uma vez liberado para a atmosfera, ele vai reduzir a visibilidade, isso pode causar acidentes e também causa problemas respiratórios devido à inalação desse material particulado. A exemplo da silicose que eu dei para vocês de pessoas que vivem em Itaoca-Pedra. Bem, a sua permanência na atmosfera ela vai depender do seu tamanho. Então, partículas com 0,2 micrômetros, eles têm um tempo de deposição, por exemplo, de 228 anos, enquanto partículas de 5.000 micrômetros duram apenas 1,8 segundos. Bem, esse material particulado, eles têm várias classificações, e essas classificações levam em consideração o tamanho deles. Então, o PM10, que é o material particulado 10, eles são classificados como partículas inaláveis menores que 10 micrômetros, o PM2,5, partículas torácicas menores que 2,5, o PM1, partículas respiráveis menores que 1, e o PM01 são chamados de partículas ultrafinas, menores que 0,1 micrômetro. Essa imagem eu trago novamente, essa imagem do cabelo humano, e com o diâmetro dele. Então, para vocês perceberem que o diâmetro de um cabelo humano aqui está entre 50 e 70 micrômetros. E enquanto que o material particulado 10, o PM10, ele é esse círculo azul, ou seja, infinitamente menor que um cabelo humano, e o PM2,5 está dentro desse círculo azul, que é infinitamente menor. Ou seja, são de fato partículas ultra finas. E aqui mostrando a ação dessas partículas no organismo humano. Então, essas PM10 e partículas mais grossas, elas são filtradas já na via aérea superiores. E aí elas podem causar problemas como rinite, faringite, conjuntivite quando em contato com os olhos e também piora asma. Já as partículas PM2,5 e até a PM10, as partículas que compreendem de PM2,5 e 10, são filtradas já nas vias aéreas inferiores, enquanto que as PM1 e 0,1 são partículas respiráveis e eles podem chegar até os alvéolos pulmonares. E aí essas partículas podem causar danos mais severos. Enquanto as partículas maiores têm efeitos mais agudos, que é causar uma rinite ou uma conjuntivite, as partículas respiráveis, as PM10, a PM01, causam efeitos crônicos, ou seja, elas vão se acumulando no tecido do pulmão e aí depois causam problemas sérios, como é o caso da silicose. Bem, outro poluente primário que eu trago para vocês aqui é a amônia, que é um gás incolor e de odor muito forte, é o único gás básico presente na atmosfera. A origem dele vem da decomposição da matéria orgânica, de fezes de animais, fertilizantes e da queima de biomassa. E ele é capaz de neutralizar os ácidos formados na atmosfera, por ser o único gás básico presente na atmosfera. E os produtos da neutralização são um material particulado fino que pode causar riscos à saúde humana. Outro poluente primário que eu trago aqui é o dióxido de enxofre, que é um gás incolor e corrosivo, originado de processos de combustão, como a gente viu lá no ciclo do enxofre. E o principal causador, ele é um dos principais causadores da chuva ácida, que eu vou abordar mais à frente. Outro poluente é o monóxido de carbono, que é gerado a partir da queima incompleta de combustíveis,
Quando inalado, ele vai comprometer o transporte de oxigênio no sangue, que pode levar o ser humano a óbito. Outro poluente são os óxidos de nitrogênio, os NOx. Bem, eles são formados quando há oxidação de componentes nitrosos. Existem vários, mas os mais importantes na química da atmosfera são o NO2, que é o óxido de dinitrogênio, que é um gás incolor emitido naturalmente por bactérias e por solos adubados. Ele é considerado um gás de efeito estufa. O outro óxido é o NO, que é o óxido de nitrogênio, que é um gás incolor e inodoro, produzido naturalmente e em grande quantidade pela ação humana, devido à produção de fertilizantes e também na liberação de gases poluentes. Na atmosfera ele é oxidado, que a gente vai ver mais à frente. E tem o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, que é um gás vermelho-marrom de odor irritante, formado a partir da oxidação do óxido de nitrogênio. Bem, esses óxidos de nitrogênio, eles podem causar problemas à saúde humana e também contribuírem para o efeito estufa. São importantes na formação de alguns compostos na atmosfera, como ozônio, aldeídos e compostos orgânicos nitrogenados. E geralmente essas reações são de oxidação a partir de diferentes espécies oxidantes. O próprio ozônio, os peróxidos, as hidroxilas e as peroxiacetila. Bem, já de poluentes secundários, eu vou destacar aqui o ozônio, que ele é formado a partir dos compostos orgânicos voláteis e dos óxidos de nitrogênio presentes na atmosfera, que estão inexistentes na estratosfera. Aqui, só fazendo uma observação, que o ozônio que a gente está dizendo aqui, como um poluente secundário, é o ozônio troposférico. Porque existe o ozônio estratosférico, que é o que a gente classifica como a camada de ozônio, que é o ozônio presente na estratosfera. Nessa camada, como a gente falou lá na aula anterior, então está presente só o ozônio, e essa camada é importante para proteger a Terra, principalmente de raios solares e tudo mais. Já esse ozônio aqui, ele é considerado um poluente porque ele é o ozônio troposférico, formado a partir do quê? Das reações com os compostos orgânicos voláteis e os óxidos de nitrogênio presentes também na atmosfera. Bem, esse ozônio troposférico, no homem, ele causa irritação nos olhos e nos pulmões e pode levar à formação de células cancerígenas. E no ambiente, além de comprometer o crescimento de culturas agrícolas, ele também pode danificar materiais formados de borracha e plástico. Outro poluente secundário são os ácidos, gerados a partir das reações químicas de óxidos presentes na atmosfera com o vapor de água. Esses ácidos, quando em contato com o homem, eles podem comprometer a saúde, tanto do ser humano, quanto também a saúde dos animais, fauna e flora, e causam também a deterioração e corrosão de diversos materiais. Esses ácidos são gerados, os principais, são os ácidos nítricos, o ácido nítrico formado a partir dos óxidos de nitrogênio, o ácido sulfúrico formado a partir do dióxido de enxofre e o ácido carbônico gerado do gás carbono. Bem, quais são os efeitos então da poluição atmosférica? Ela tem efeitos na saúde humana. Tem um estudo recente do Fórum de Sociedades Respiratórias Internacionais. Esse estudo mostrou que a poluição do ar vai contribuir para uma série de doenças e complicações no homem, que inclui a diabetes e demência e vai até problemas de fertilidade e leucemia infantil. Além disso, ela também pode afetar o clima global, frequentemente chamado de poluente climático de vida curta, os PCV6, o carbono negro, que é o carbono presente em material particulado, o ozônio troposférico, que a gente disse anteriormente, e o metano, o gás metânico, eles podem contribuir tanto para o aquecimento global quanto para a poluição do ar. E eles são responsáveis por 30 a 40% do aquecimento do planeta até o momento. E tem a poluição do ar, ela pode afetar também a água e o clima local. Como? Isso dá efeitos significativos tanto no ciclo da água,
Isso pode reduzir a quantidade de radiação solar que vai atingir a superfície do planeta. Isso afeta também a taxa em que a água vai evaporar e vai se mover para a atmosfera. Vai influenciar na formação de nuvens e a capacidade de transporte de água. Vai alterar a dinâmica através das modificações da troca de água e energia, por problemas como substituição e remoção da cobertura natural. E reduz a água evaporada. Isso vai aumentar o fluxo de calor sensível, muda a circulação local e o ângulo de recebimento de luz solar. E isso vai afetar o clima. Você vai ter uma região mais quente por conta disso. Ela também afeta a energia renovável. Então, os rendimentos da geração de energia solar, por exemplo, eles vão diminuir em áreas com alta concentração de material particulado. Dá um exemplo de talca-pedra. Se você tem uma indústria lá, uma indústria de beneficiamento de rocha, que você quer implantar painéis solares na sua indústria, como é uma região em que há alta geração de material particulado, esse material particulado se deposita nessas placas solares e isso vai interferir no rendimento da geração de energia. Então isso também afeta. Então você precisa pensar em medidas que venham a diminuir essa liberação desse pó ou, no caso, que possam aumentar os rendimentos da geração de energia. Locais que eles recebam menos contaminação por material particulado. E também essa poluição pode afetar a produção de alimentos e a vegetação. O ozônio, como a gente disse, o ozônio troposférico, ele chega a danificar as células das plantas e afeta negativamente da fotossíntese. Enquanto que o material particulado vai reduzir a quantidade de luz solar que atinge as plantas e as culturas alimentares. Então vai funcionar da mesma forma que o painel solar. Se você tem uma área de plantação que é próxima a uma indústria que tem grande liberação de material particulado, esse material particulado vai se depositar sobre a superfície da planta e ela vai impedir a troca solar. Isso vai fazer com que a planta ela se deteriore com o tempo. O exemplo aqui é um efeito do ozônio numa folha de turipeiro, que é uma árvore nativa da América do Norte. A imagem à esquerda é uma folha sã, enquanto a imagem direita você vê a descoloração da planta devido à ação do ozônio. Além disso, essa poluição ela também afeta a dinâmica ambiental. E o que a gente diz com isso? Os gases que são liberados para a atmosfera, eles vão afetar o clima através de reações químicas. A queima de materiais, por exemplo, para a obtenção de energia, vai resultar em diversos óxidos. Esses óxidos e os materiais particulados que são liberados para a atmosfera, eles são precursores de várias reações que vão levar à poluição na atmosfera. Uma dessas reações, por exemplo, é o que a gente pode chamar de smog fotoquímico, que se dá quando há um aumento da concentração de ozônio no ar atmosférico. Esse GIF que vocês conseguem ver é uma imagem. Essa fumaça vem do smog fotoquímico, que faz com que a cidade fique com uma neblina. Bem, esse acúmulo de oxigênio acontece de que forma? O óxido de nitrogênio ele é consumido por outros compostos. Esse óxido que está presente no ar atmosférico é consumido. Por conta disso, o dióxido de nitrogênio ele é acumulado e faz aumentar a concentração de ozônio. E aí, esse aumento da concentração de ozônio depende também de peróxidos orgânicos, que são formados a partir dos compostos orgânicos voláteis e de outros oxidantes. O que acontece? Esse smog fotoquímico ele surge só em determinadas condições. Primeiro, que ocorre em regiões industrializadas ou em cidades com grande tráfego, em dias de muito sol e de pouco vento, e a dispersão dos baixos poluentes durante a inversão térmica. Então, o que é essa inversão térmica? Você tem o seguinte: em um dia normal, você tem o ar quente, que é o ar mais próximo do solo, e a partir do momento que você vai aumentando a altura, você vai tornando o ar mais frio. Esses poluentes, quando eles são liberados, eles estão presentes no ar quente e eles vão permeando por ar mais frios e vão se dissipando na atmosfera. Quando acontece o efeito que a gente chama de inversão térmica, o ar frio ele fica mais próximo do solo e o ar quente fica acima.
Então, quando você libera esses poluentes atmosféricos para a atmosfera, esses poluentes para a atmosfera, eles chegam no ar frio, eles não conseguem migrar para o ar mais quente. Então, eles ficam na superfície da Terra, formando essa camada, que é o que a gente chama de smog fotoquímico. E essa camada que vai facilitar para que haja esse smog fotoquímico, que é quando esses poluentes, em contato com a luz, sofrem reações, acumulando ozônio, por exemplo. Essas imagens que vocês conseguem ver são imagens do smog, do tal smog fotoquímico, que é quando o ar mais frio fica embaixo e aí essa poluição ela não consegue ser dissipada na atmosfera, ela fica nas camadas mais próximas do solo. Bem, um outro efeito que vai causar dessas reações é o que a gente chama de chuva ácida. Esse termo ele foi usado pela primeira vez no início do século XIX pelo químico Robert Angus Smith. Ele usou essa expressão para descrever a precipitação ácida que ocorreu sobre a cidade de Manchester no início da Revolução Industrial. O que acontece é que a chuva naturalmente é ácida. Se você, sei lá, coletar água da chuva e medir o pH, ela vai estar abaixo de 7. Então, naturalmente, ela é ácida. Mas o que acontece, e por que ela é ácida? Justamente pela reação da água presente no ar atmosférico com o dióxido de carbono, gerando o que a gente chama de ácido carbônico. E aí ele dá essa característica ácida para a chuva. O que acontece é que a chuva ácida, que é considerada prejudicial para o ser humano, é quando há esse grande acúmulo de gás carbônico e de outros óxidos na atmosfera, e aí eles vão diminuir o pH da chuva para entre 2,5 e 5. Então, chuva com pH entre 2,5 e 5 é considerado bem ácido, que é o que a gente chama de chuva ácida. E ela é consequência do acúmulo do gás carbônico, como eu disse, mas principalmente dos NOx e o SO3 presente na atmosfera. Esses compostos nitrogenados e sulfurados vão gerar ácidos fortes, diferente do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Esses são ácidos fortes e eles vão aumentar a acidez da chuva. Então, a partir desses compostos nitrogenados, você tem a presença desses óxidos no ar, eles em contato com o ozônio atmosférico, vão formar outros óxidos de nitrogênio, que em contato com a água formam ácido nítrico. Enquanto que os compostos com enxofre, eles em contato com o oxigênio formam o trióxido de enxofre, que vai gerar o ácido sulfúrico. Esses ácidos, eles precipitam e precipitando, eles vão afetar, em formato de chuva, eles vão afetar o desenvolvimento das plantas. Como? Eles vão danificar as folhas devido à presença do ácido, mais ácido, então isso vai danificar a estrutura da folha e também vai disponibilizar alumínio no solo. De que forma isso acontece? O solo, quando a gente tem um solo muito ácido, a gente tem um solo com grande presença de alumínio disponível. Esse alumínio disponível ele é tóxico para plantas. Então, para que o solo disponibilize nutrientes de forma igual, normal, para a planta, ele precisa que o solo não seja tão ácido. Se você tem regiões em que a chuva ácida é recorrente, provavelmente o solo daquela região também vai ser ácido devido à precipitação dessa chuva ácida. E isso vai liberar mais alumínio para o solo. Liberando mais alumínio, vai impedir com que a planta absorva os nutrientes, vai absorver alumínio, que é tóxico, e assim vai matar a planta ou diminuir a sua nutrição. Vai causar deficiências nela, né? Ou matar. Isso também vai causar mortandade de peixes e outros organismos aquáticos. Você pensa que esses peixes, esses organismos aquáticos, eles vivem numa região com pH determinado e você inserindo uma grande quantidade de componente ácido para aquela região, você vai estar diminuindo o pH e diminuindo o pH eles não vão resistir, não vão conseguir sobreviver a esse ambiente e vai promover a degradação de monumentos e construções civis. A exemplo aqui, nós temos uma estátua que é feita de mármore, principalmente carbonato de cálcio mármore. Então, a imagem à esquerda foi feita em 1908
E em 1968, ou seja, 60 anos depois, a imagem foi completamente deteriorada devido a essa chuva ácida. Então, essa chuva ácida, quando ela entra em contato com o carbonato de cálcio, ele tem uma reação e nessa reação você tem a deterioração da rocha, devido à liberação desse cálcio, né? Bem, esse exemplo que eu trouxe para vocês é o efeito da chuva ácida sobre as folhas. Primeiro que elas perdem a pigmentação, né? E perdendo a pigmentação, você vê que elas murcham. A imagem à esquerda, a imagem à direita, perdão, você vê que as folhas, além de estarem manchadas, elas têm uma aparência mais murcha, elas não crescem com tanta vitalidade. Esses outros exemplos aqui são da precipitação ácida sobre uma floresta, na Alemanha e na República Tcheca. Então, essa chuva, acredito que em grandes concentrações, em períodos constantes, causou o desmatamento dessa região. E esse exemplo aqui, que eu vi na internet, eu não sei se é verdade, é sobre um efeito da precipitação ácida sobre uma floresta lá na Alemanha. Eu acredito que essa imagem também tenha um pouco de desmatamento, não devido à chuva ácida, mas que contribuiu. Inclusive pela estrutura da casa, você vê que está bem deteriorada. Bem, por hoje é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer para vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar um e-mail para mim. E até semana que vem. Semana que vem a gente continua. É isso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite.